Olá pessoal, tudo bem? Vamos então à segunda parte da aula que envolve os quadriláteros, vendo agora o retângulo, o losango e o quadrado, tá? Figuras planas aí muito importantes aí para os seus estudos. Tudo bem? Vamos começar? Tenha uma excelente aula e vem comigo aqui. Então, pessoal, vamos ver a parte 2 que envolve os quadriláteros. Vamos começar aqui com o retângulo. Olha essa definição. Retângulo é o quadrilátero que possui os 4 ângulos congruentes. Como nós temos, pessoal, na verdade, um quadrilátero, a soma de todos os ângulos em um quadrilátero é sempre 360 graus. Dessa forma, se todos os ângulos são iguais, cada um deles deve medir 90 graus. Então, 4 ângulos de 90 graus, nós temos um retângulo, tá? E os lados aqui opostos, eles são paralelos, tá? E possuem a mesma medida. Então, isso aqui tem A e aqui tem A também. E a área, então, do retângulo é simplesmente lado vezes lado, ou seja, base vezes altura. Vamos colocar aqui, ó, o A vezes o B. Tudo bem? Agora, outra informação importante acerca do retângulo é a seguinte, que se eu colocar aqui, ó, as suas duas diagonais, pessoal, as duas diagonais de um retângulo, elas possuem o mesmo comprimento e vale também lembrar que elas se cruzam exatamente nos seus pontos médios. Beleza? Certo, então, pessoal, vamos fazer agora um exemplo que envolve unicamente essa figura aqui, que é o retângulo, muito importante para os seus estudos. Tudo bem? Vem comigo aqui. Então, vamos a esse primeiro exemplo, resolvendo aqui uma questão da FUVEST, que diz o seguinte. O retângulo ABCD, olha a figura aqui embaixo, ó, retângulo ABCD, tudo bem? Representa um terreno retangular cuja largura é 3/5 do comprimento. Então, nós temos o seguinte, ó, essa largura aqui, ó, acaba sendo 3/5 desse comprimento. Então, se eu disser, por exemplo, que a distância daqui até aqui, ou seja, o seu comprimento, né, é um certo valor, vamos colocar aqui, ó, é um certo valor x, essa largura acaba sendo 3/5 desse valor x. Então, vamos colocar aqui, ó, 3/5 de um certo valor x é a mesma coisa que a gente estiver multiplicando aqui, ó. 3x sobre 5 ou 3/5 de x é a mesma coisa, tá? Aí continua assim, ó. A parte sombreada, ou seja, essa parte aqui, ó, tá? Representa um jardim retangular cuja largura é também 3/5 do comprimento. Então, pensando agora unicamente aqui no jardim retangular, a largura desse jardim aqui, ó, que vai daqui até aqui, eu vou chamar de L, tá? Essa largura aqui, ó, é 3/5 do seu comprimento, ou seja, do comprimento do jardim. Então, esse valor L acaba sendo 3/5 do comprimento do jardim, que é 3/5 de x. Pessoal, 3/5 de alguma coisa é só a gente multiplicar. Do comprimento, ou seja, 3/5 novamente aqui, ó, de x. Então, dessa forma, nós chegamos que o valor L ali, ó, comprimento do L, é 3 vezes 3 é 9. Ficamos, então, com 9x dividido por 5 vezes 5, 25. Beleza? Aí vem a pergunta. Qual é a razão, tá? A razão, no caso, é a divisão, né? Entre a área do jardim e a área do terreno. Tudo bem? Então, nessa questão que nós queremos descobrir é a razão entre a área do jardim e a área do terreno. Olha só, pessoal, a área do jardim, nós vamos multiplicar o L por esse comprimento 3/5 de x, tá? E nós vamos ter, então, o seguinte, ó, o L, tá? É tudo isso daqui, ó, 9x sobre o 25. Vamos multiplicar agora por esse valor que é 3/5
de x, tá? Enquanto que a área do terreno é esse valor vezes esse valor, ou seja, é o x que multiplica 3/5 de x, ok? Como nós temos essa multiplicação aqui e aqui, sem problema algum nós poderemos cancelar esse 3/5 de x com o 3/5 de x. Então, nós vamos ter essa razão aqui, vamos continuar aqui embaixo, como sendo 9x sobre 25 dividido pelo valor x. Divisão de frações, pessoal, olha só, o que a gente faz? A gente irá conservar o numerador, que é o 9x sobre o 25, e vamos multiplicar pelo inverso do denominador, ou seja, 1 sobre o x. Nesse caso, como existe aqui uma multiplicação, cancelamos o x com o x, nós vamos ter então que a razão é exatamente 9 sobre o 25. Beleza, pessoal? Questão clássica aí que envolve o retângulo, tá? Vamos ver agora a próxima figura plana, que é o losango, muito importante também dentro dos quadriláteros. Vem comigo aqui. Então, pessoal, vamos ver aqui, ó, o losango, tá? Em primeiro lugar, cuidado, né? Não é losangulo, é losango, tá? Olha a definição que diz. Losango é o quadrilátero que possui os 4 lados congruentes. Olha o exemplo aqui, ó. Aqui nós temos um exemplo clássico de losango, porque nós temos os 4 lados possuindo aqui, ó, a mesma medida. Mas aí talvez você esteja se perguntando o seguinte, mas Ferreto, se possui os 4 lados congruentes, ou seja, iguais, não é um quadrado? Pessoal, cuidado, tá? Todo quadrado é um losango. Então, quando a gente estiver falando losango, nós estamos nos referindo a essa figura que você está vendo aí e também a um quadrado, ok? Vem comigo aqui. Então, pessoal, todo quadrado, ele é losango, mas a gente não pode dizer, por exemplo, que esse losango aqui, ó, ele seja um quadrado, beleza? Bom, em relação ao losango, o que é importante nós comentarmos é o seguinte, ele possui 2 diagonais. Tracei essa daqui, ó, e eu vou chamar essa daqui, reparem que ela é um pouco maior do que a outra diagonal, tá? Então, vou chamar de diagonal maior. Vou colocar um D maiúsculo. Enquanto que essa outra diagonal aqui, nesse desenho aqui, é uma diagonal menor, tá? E vou colocar aqui, portanto, a diagonal com letra minúscula. Vale lembrar que as diagonais de um losango, elas sempre formam ângulo de 90 graus. Então, muitas vezes, pessoal, você vai resolver a questão que envolve losango calculando o teorema de Pitágoras, por exemplo, em um dos 4 triângulos que nós temos aqui. Tudo bem? Agora, como é que a gente faz para calcular a área, por exemplo, desse losango? É só você imaginar o seguinte, ó. Você pode imaginar que o losango por fora aqui, ó, nós temos um retângulo, mais ou menos assim. Concorda comigo? A área desse retângulo aqui, ó, olha só, esse comprimento aqui, ó, não é a diagonal maior, então temos aqui a diagonal maior. Esse lado aqui, ó, não é o comprimento da diagonal menor que nós temos aqui, então temos a diagonal menor. A área do retângulo, olha só, a área do retângulo é o quê? É o produto dos 2 lados, ou seja, nesse caso, é a diagonal maior vezes a diagonal menor. Só que, olha só, esse triângulo aqui é exatamente igual a esse. Esse triângulo é igual a esse, ou seja, nós temos aqui o losango como sendo exatamente a metade da área desse retângulo que nós temos aqui. Ou seja, nós vamos pegar a área do retângulo e dividir por 2. Ok? Então, pessoal, a área de um losango é sempre dada assim, ó. É a diagonal maior vezes a sua diagonal menor dividido pelo valor 2. Ok? Vem comigo aqui. Outra coisa que nós deveremos destacar aqui é o seguinte, ó. Vou apagar aqui para que você visualize um pouco melhor. Olha só. Se eu traçar, por exemplo,
as duas diagonais. Como eu falei, forma um ângulo aqui de 90 graus. É importante mencionar o seguinte, ó, que elas se cruzam exatamente nos seus pontos médios, tá? Então, se esse comprimento aqui, por exemplo, vale 8, nós temos esse comprimento aqui valendo 4, tá? Essa que é a ideia. Outra coisa a destacar é que as diagonais aqui, ó, elas são bissetrizes nos seus vértices. Ferreto, o que é uma bissetriz mesmo? Bissetriz é uma reta que vai dividir o ângulo em dois ângulos iguais. Entre outras palavras, né, divide o ângulo ao meio. Então, por exemplo, ó, chegou essa diagonal aqui, ó, nesse vértice, o que acontece? Esse ângulo aqui ficou medindo exatamente igual a este ângulo aqui. Tudo bem? Vamos fazer agora esse exemplo sobre losango. Olha só, o perímetro de um losango é 40 centímetros. Vamos já começar pensando no seguinte, ó, vamos desenhar aqui um losango, tá? Mais ou menos, né? Assim, ó. Vamos imaginar aqui um losango. Se o perímetro é 40 centímetros, significa que cada um dos seus lados mede 10 centímetros. Tudo bem? E uma diagonal mede 16 centímetros. Ou essa daqui, pessoal, ou essa daqui. Tanto faz, tá? Vamos colocar, por exemplo, essa diagonal aqui, ó, tem comprimento, tá? 16 centímetros. Aí diz o seguinte, calcule a área desse losango. Olha só, se eu colocar, por exemplo, a outra diagonal aqui, elas vão se cruzar aqui formando o ângulo de 90 graus, como nós já vimos. E agora vamos retomar essa ideia aqui, ó. Se essa diagonal aqui mede 16 centímetros, e aqui nós temos o ponto médio, o que acontece? Ficarão 8 centímetros para cá e 8 centímetros para cá. Dessa forma, nós poderemos calcular quanto é que mede esse x aqui, ó, aplicando simplesmente o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo que está aqui. Tudo bem? Olha só, então nós teremos o seguinte. A hipotenusa é 10. Então, nós teremos que 10 elevado ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais o x ao quadrado. Né? Certamente você já está acostumado, né, a colocar o valor x medindo 6, no caso, 6 centímetros, já que é um triângulo pitagórico, né? Nós temos aqui ó, 6, 8 e 10 centímetros. Beleza? Como a pergunta aqui ó, é a área do losango, então olha só, a área do losango é o produto das diagonais dividido por 2. A diagonal maior aqui vale 16, vezes a diagonal menor, cuidados, tem x aqui, temos x aqui. Se o x vale 6, então é 6 mais 6, diagonal maior aqui ó, é 12. Tá? Isso aqui dividido por 2. Então, nós teremos o seguinte, 16 dividido por 2, isso aqui é 8. E 8 vezes 12, teremos 96 centímetros quadrados para a área do losango. Ok, pessoal? Então, pessoal, vamos finalizar agora a aula estudando o quadrado. Ok? Vem comigo aqui. Em relação ao quadrado, a sua definição diz o seguinte. Quadrado é o quadrilátero que possui os 4 ângulos e os 4 lados congruentes. Ou seja, pessoal, os 4 ângulos, para serem congruentes, ou seja, iguais, eles devem medir 90 graus cada um deles. Beleza? Outra coisa, os lados eles devem ser congruentes entre si, por exemplo, todos eles medindo L. A área desse quadrado, pessoal, eu posso simplesmente fazer L vezes L, ou seja, sua área é diretamente L elevado ao quadrado, ok? Enquanto que a sua diagonal aqui, ó, é importante que a gente saiba encontrá-la. Se nós pensarmos aqui ó, em um triângulo retângulo na metade inferior aqui do quadrado, nós teremos que diagonal ao quadrado é igual a L ao quadrado mais o L ao quadrado, ou seja, 2L elevado ao quadrado.
Então, dessa forma, nós vamos ter ó, que a diagonal acaba sendo a raiz quadrada de 2L ao quadrado. Só que o L, por estar ao quadrado, ele vai pular fora da raiz e vai ficar simplesmente L raiz quadrada de 2, tá? Então, a diagonal de um quadrado, está aqui a fórmula. Vamos colocar aqui, ó. Diagonal de um quadrado é o lado multiplicado por raiz quadrada de 2. Beleza? Agora vamos a esse exemplo da Universidade Federal do Triângulo Mineiro que diz o seguinte. Uma placa retangular de 60 centímetros por 40 centímetros será inicialmente recortada ao longo de uma de suas diagonais e, em seguida, ao longo de duas direções paralelas aos seus lados, de modo a se obter um quadrado conforme indicado na figura. Então, pessoal, nós temos aqui ó, a placa retangular, 60 centímetros por 40 centímetros. Vamos fazer o corte ao longo da sua diagonal e depois nós vamos cortar aqui, ó, formando um quadrado. Bom, se isso daqui representa um quadrado, eu posso dizer, por exemplo, que esse comprimento x é igual a este, que é igual a este, que é igual a este. Tudo bem? Vamos continuar aqui, ó. Calcule a razão, pessoal, a razão é uma divisão entre as medidas da área do quadrado recortado e da área total da placa. Beleza? Pessoal, para resolvermos essa questão aí, é fundamental que a gente descubra primeiramente aquele valor do x que é o lado daquele quadrado. Agora, como é que a gente vai fazer isso daí? Vamos fazer uma semelhança de triângulos entre esses dois triângulos que estão aí, ó. Esse triângulo menor com o triângulo maior, por exemplo. Ok? Vem comigo aqui. Nós poderíamos fazer a semelhança desse triângulo menor com esse outro triângulo aqui, ou desse triângulo aqui com o triângulo maior, mas vamos fazer a semelhança, por exemplo, deste triângulo que está aqui com o triângulo maior que nós temos aqui por fora. Tudo bem? Agora, olha só. Se o comprimento fora a fora, ou seja, o comprimento dessa placa é de 60 centímetros, e o comprimento aqui, ó, que é o lado do quadrado, vale x, quanto é que sobra para o lado de cá, gente? É o total, que é 60, menos esse comprimento, que é o x. Ou seja, teremos aqui, ó, 60 menos o x. Tudo bem? Então, olha só, vamos fazer a semelhança. Por exemplo, o triângulo maior, nós temos que o seu lado aqui, ó, é o 40, tá? Vertical, 40 centímetros. No triângulo menor, o lado vertical dele aqui, ó, que é o correspondente, ou seja, o lado homólogo, ele mede x. Agora, no triângulo maior, a base dele aqui, ó, é 60. Assim como a base no triângulo menor é o 60 menos o x. Tudo bem? Poderemos, pessoal, simplificar aqui o 40 e o 60, dividindo os dois numeradores por 20. Ou seja, ficaremos aqui com 2 e aqui ficaremos com o 3. Na multiplicação cruzada, 3 que multiplica o x, teremos 3 vezes o x. É igual a 2 que multiplica aqui embaixo, ó, o 60 menos x, teremos 2 vezes 60, é 120, e 2 que multiplica o menos x menos o 2x. Vamos passar esse menos 2x lá para o lado esquerdo e passa com sinal positivo. Então, teremos 3x com mais 2x, 5 vezes o x igual a 120, ou seja, o x igual a 120 dividido por 5, teremos 24 centímetros. Ok? Como a pergunta aqui, ó, é a razão entre a área do quadrado, que no caso aqui é x vezes x, x ao quadrado, e a área total da placa, que é 60 vezes o 40. Então, vamos colocar aqui ó, 60 vezes o 40. Pessoal, essa razão aqui, ó, nós faremos da seguinte forma. Vamos trocar o x por 24,
teremos o 24 elevado ao quadrado, dividido por 60 vezes 40. Olha só, 4 vezes 6 é 24 e nós temos 2 zeros ainda. 24 ao quadrado é 24 vezes 24, isso aí é 576, dividido por 2.400. Pessoal, para simplificar isso daqui, nós poderemos dividir, por exemplo, 576, a gente pode dividir por 6, isso aqui é 96. Agora, 2.400 dividido por 6, nós teremos o 400, tá? Podemos agora dividir aqui o 96 por 8, por exemplo, e nós teremos o 12. Dividindo 400 por 8, nós teremos o 50. Agora, por exemplo, dividindo aqui o 12 por 2, nós teremos o 6. E dividindo 50 por 2, nós teremos o 25. E nós chegamos, pessoal, a essa fração irredutível, tá? Portanto, essa daqui é a resposta. Ok? Certo, então, pessoal, chegamos aqui ao final de mais uma aula, completando o assunto dos quadriláteros. Beleza? Bons estudos aí para vocês e até os próximos vídeos.